Josué capítulo 24, versículos 14 e 15, diz assim: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Esse texto, eu tenho a convicção de que todos nós aqui já ouvimos ele alguma vez. Ou já visitamos alguma casa e encontramos ele pendurado num quadro. Ele se tornou algo, um jargão, uma chave na vida das pessoas, dos cristãos. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu queria nessa noite trazer alguns pontos a respeito da vida de Josué. São 10 breves pontos a respeito da vida de Josué e do posicionamento dele. Josué é um dos homens que mais me inspira na palavra de Deus. Se vocês me perguntassem assim, Tarso, se tu pudesse hoje te encontrar com qualquer personagem bíblico e bater um papo com ele, quem tu escolheria? Eu escolheria Josué. Josué, para mim, é uma inspiração. É um homem que é um exemplo de fidelidade a Deus, de integridade a Deus, e é um homem que me inspira como um grande líder, alguém que enfrentou e suportou os desafios e cumpriu com o seu objetivo. Josué é alguém que me inspira. E eu tem tanto para falar a respeito da vida de Josué, mas eu queria enfocar nesses 2 versículos. Principalmente no final, quando ele diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aqui, e eu queria contextualizar vocês, no capítulo 24, esse texto aqui, Josué, quando ele fala, ele já está nos seus últimos dias. Ele já é um homem de idade avançada. E ele está dizendo, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, eu creio que esse foi um dos momentos mais difíceis da vida de Josué. Quando nós olhamos para trás na vida de Josué, não somente quando ele se tornou o grande líder de Israel, mas muito antes, Josué, ele foi o auxiliar de Moisés. Então, quando nós olhamos para a história de Moisés, nós vamos ver que lá estava Josué. Josué e Caleb, em todo o tempo, estavam com Moisés. Quando Moisés guiou o povo através do deserto, lá estava Josué. Josué viu Moisés tirar a água da rocha. Josué viu Moisés abrir o mar vermelho. Quando ele recebeu os 10 mandamentos lá no Monte Sinai, lá estava Josué com Moisés. Quando Josué precisou ficar com seus braços estendidos, lá estava Josué e Caleb, um de cada lado, ajudando a Moisés a segurar os seus braços. Josué foi alguém extremamente importante. Josué viu Deus enviar o maná do céu para alimentar o povo. Viu Deus enviar as codornizes no deserto para alimentar o povo. Lá estava Josué. Mesmo quando o povo se rebelou contra Moisés, lá estava Josué. Um homem exemplo de integridade, de fidelidade e de temor a Deus. Temor a Deus. Temor a Deus não significa termos medo de que Deus vá nos castigar. Mas temor a Deus significa respeitá-lo, ter reverência a Deus e agir com uma conduta que corresponda a isso. Então, aqui no capítulo 24, no versículo 14, já está lá Josué, esse grande homem
que, como falei, antes de ser o líder de Israel, já era fiel a Deus. E de repente, e eu quero, antes de mergulhar nesses 2 versículos aqui, falar um pouquinho sobre como Josué se tornou o grande líder de Israel. Deus um dia apareceu a Josué e disse: Josué, filho de Num, isso está lá no capítulo 1 do versículo de Josué, ele diz assim: Moisés, meu servo, é morto. Aí Deus diz para Josué: agora te dispõe, olha só que coisa boa, te dispõe, porque agora tu vais ocupar o lugar de Moisés. E ele entrega uma promessa a Josué. Ele diz assim: eu serei contigo, não te deixarei nem te desampararei, sempre estarei ao teu lado, assim como fui com Moisés, serei contigo. E entrega essa promessa maravilhosa, ele diz: eu farei tu e o povo herdar a terra que eu prometi a teus pais. Então Josué, ele vivenciou o antes com Moisés, e agora como líder, ele enfrenta o desafio de conquistar a terra que Deus havia prometido aos pais de Josué, a Abraão, a Moisés, ao povo de Israel. E de repente está lá Josué, assumindo a liderança do povo, e no capítulo 1 até o versículo 11, Deus diz para Moisés: ser forte e corajoso. 3 vezes ele diz: ser forte e corajoso. Deus diz assim: não te afasta desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que sejas bem-sucedido e faças prosperar o teu caminho. Deus ali entrega então essa missão a Josué. E Josué, esse grande homem, que ao longo da sua trajetória, e assim que ele assumiu aquela posição de Moisés, o primeiro desafio que ele teve foi de abrir o rio Jordão para que o povo passasse em segurança. Deus foi com ele. A Bíblia nos fala que Josué orou e o sol se deteve, o dia se estendeu para que ele pudesse vencer o povo dos amorreus. A história de Josué, ela é tão recheada de milagres, de exemplos, que nós poderíamos passar aqui muito tempo falando. Mas eu quero me deter nesses 2 versículos que nós lemos do capítulo 24. Porque Josué já estava em idade avançada. E olha o que ele fala. No versículo 14 ele diz: agora, pois, temei ao Senhor. Ele está repreendendo o povo, olha só. Ele está repreendendo o povo. É como se Josué, que tivesse liderado o povo, olhasse para trás, e agora olhando o povo e dizendo: poxa, vocês estiveram comigo no deserto, vocês conquistaram a terra, vocês viram os milagres, e vocês ainda estão com dúvidas? Então Josué diz assim: agora vocês precisam temer ao Senhor. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com fidelidade e integridade. Ele estava dizendo para o povo fazer a mesma coisa que ele fez: servir ao Senhor com fidelidade e integridade. Aí depois ele traz um alerta aí dizendo: lançai fora, deitai fora os deuses, os quais serviram os vossos pais. Aí ele pergunta: mas se isso parece mal aos olhos de vocês, lançar fora os deuses, escolhei hoje a quem vocês vão servir. Se aos deuses dos vossos pais, da além do Eufrates, se os deuses dos amorreus em cuja terra habitais, ou ao Senhor dos exércitos? Ele diz: escolham. Aí depois diz: eu e a minha casa, porém eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. E aqui nós temos algumas lições. São 10 pontos, mas são 10 pontos breves e maravilhosos para a nossa edificação. Quando Josué, o primeiro ponto é que esse foi um dos momentos mais difíceis da vida de Josué. Porque mesmo depois de ter liderado o povo, ele olhava para trás e via que o povo ainda estava no vale da incerteza, ainda estava em dúvida, mesmo presenciando uma série de milagres. Poxa, imagina, o povo no deserto, 40 anos, as roupas não se gastavam, as sandálias dos pés não se gastavam, Deus mandava comida todo dia,
fazia sair água da rocha. E o povo duvidando e querendo voltar para o Egito. Se o povo que estava presenciando esses milagres tinha suas dúvidas, quanto mais nós hoje, nós somos rodeados de dúvidas na nossa mente e na nossa vida. Mas aqui Deus diz para Josué: agora temei o Senhor e sirvam a Ele com integridade, com zelo, com temor, e escolham a quem você serve. Isso nos traz uma reflexão de que nós precisamos escolher a quem nós servimos. E servir a Deus não tem nada a ver com você apenas ir na igreja uma vez por semana. Tem a ver com nós fazermos a vontade do Senhor. Servir ao Senhor. E mesmo que nós estejamos rodeados de pessoas e de situações que digam o contrário, nós não podemos abandonar a nossa convicção em Deus. Era isso que Josué tinha. Se ele olhasse para o povo, ele ia dizer: eu estou há tanto tempo ensinando vocês, mostrando como se faz, e vocês ainda estão com dúvida. Eu preciso ainda dizer para vocês que vocês precisam escolher entre o bem e o mal? Será que vocês ainda não aprenderam? Então nós precisamos, guardem isso, ter uma convicção de quem nós somos em Deus, mediante a fé que nós temos nele. É isso que vai fazer com que nós resistamos no dia mal e nos mantenhamos firmes e perseverantes no propósito que Deus tem para a nossa vida. O segundo ponto que eu queria levantar com vocês através da vida de Josué chama-se herança ou legado. Quando nós lemos toda a história de Josué, nós vamos ver que foi ele que conquistou a terra que havia sido prometida a Moisés e a Abraão. E quando ele conquistou a terra, ele dividiu literalmente aquela herança, a terra, ele dividiu entre as 12 tribos de Israel. Cada um levou um pedaço de terra. Sabe? É como hoje, se há uma herança, os filhos precisam dividir aquela herança, aquele patrimônio. E isso aqui aconteceu, o povo herdou aquela terra que o Senhor havia prometido, e aquela terra foi dividida. Só uma das tribos que não recebeu herança física, que foi a tribo de Levi, porque ela foi separada para servir no templo, mas eles receberam aquela herança. Só que o que Josué deixou para aquele povo não foi apenas a herança, a terra. A principal coisa que Josué deixou foi o seu legado de princípios, de valores e de temor a Deus. O que nós temos que fazer na nossa vida não é apenas trabalhar para deixar uma herança para as próximas gerações, para os nossos amigos, para os nossos familiares, uma herança física, mas nós temos que nos comprometer com Deus a tal ponto de deixarmos um legado. Quando as pessoas olharem para nós, do que elas vão se lembrar? Quando a minha filha olhar para mim, eu não quero que ela apenas perceba que eu pude, se Deus quiser, construir algo que ela vai herdar no dia que eu faltar. Mas eu quero que ela lembre de mim como alguém temente do Senhor. Como alguém que ensinou a ela princípios e valores das Escrituras. Que isso ninguém vai tirar dela. Assim como Josué, ele não apenas deixou as terras para o povo, a herança que Deus havia dado, mas ele deixou um legado de princípios e valores que nós precisamos também deixar para as outras pessoas. O terceiro ponto que eu queria levantar com vocês é que Josué, ele não deixou para tomar a sua decisão tarde demais. No versículo 15 que nós lemos, Josué diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não está dizendo que a partir daquele momento, no final da sua vida, Josué iria começar juntamente com a sua família a servir ao Senhor. Porque nós vimos em toda a sua história. Mas ali ele quis ratificar diante do povo que estava em dúvida, dizendo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E que bom que lá no capítulo 1, quando Deus levanta Josué, Deus traz uma série de advertências. E não é à toa que até o versículo 11, eu já falei, vou repetir porque é importante. Até o versículo 11, Deus diz para Josué: seja forte e corajoso.
Depois Josué começa a ficar com dúvida. O fardo é por demais pesado. Deus disse para ele: não te mandei eu ser forte e corajoso? Depois Josué volta novamente, mesmo temendo ao Senhor, convicto de que Deus havia o chamado e o levantado. Ele volta e Deus diz assim: tão somente ser forte e corajoso. E Josué tomou aquela decisão. Nós não podemos deixar para depois as decisões que nós precisamos tomar na nossa vida hoje. E eu falo decisões que nos aproximam de Deus. E às vezes não são fáceis. Mas nós precisamos decidir, para que não seja tarde demais. O quarto ponto que eu queria levantar com vocês era que Josué sabia que na sua casa todos haviam escolhido Deus. Josué não tinha feito um bom trabalho somente diante do povo como um grande líder da parte do Senhor. Mas ele sabia que dentro da sua casa todos serviam ao Senhor. Muito antes de nós sermos irmãos, servos na igreja, nós precisamos ser ministros e sacerdotes dentro da nossa casa. Eu gosto muito de um exemplo de um homem de Deus que eu admiro muito, ministro do Senhor, cantor, ganhador de vários prêmios musicais. Ele diz assim: o que me faz um homem de sucesso não são os prêmios que eu recebi na minha vida. O que me faz um homem de sucesso é que quando eu volto de uma viagem, os primeiros que me recebem são a minha esposa e os meus filhos. Ele dizia que quando ele chegava, entrava em casa, os filhos saíam de trás da cortina do sofá e iam abraçar ele e dizer: papai, que saudade. A Bíblia diz que aquele que não governa bem a sua própria casa, como vai cuidar das coisas do Senhor? Nós temos que governar bem a nossa própria casa. E por isso nós precisamos colocar como prioridade aqueles que são nossos, aqueles que Deus nos confiou em primeiro lugar. E Josué tinha essa certeza. Por isso que ele diz: eu e a minha casa, todos os seus filhos, a sua esposa, eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. E nós pregamos não com as nossas palavras, mas com as nossas ações e testemunhos. O quinto ponto que eu queria levantar com vocês é: tem pessoas que só servem a Deus no deserto. Muito interessante. É muito fácil nós nos aproximarmos de Deus quando estamos em um deserto da nossa vida. Em momentos de decisão, em momentos de dificuldade, em momentos inesperados, nós queremos nos aproximar de Deus. Assim como o povo no deserto. Quando eles eram atacados por exércitos inimigos, quando eles se sentiam ameaçados, eles clamavam ao Senhor. E Deus, com misericórdia, intervinha. Mas o que Deus está dizendo aqui, o que nós estamos vendo nesse ponto, e a lição que nós podemos tirar é que nós não podemos ser pessoas que só funcionam no deserto. Sabe? Quando a gente está mal de dinheiro, a gente está mal de saúde, a gente está mal na família, estamos com indecisões, as coisas não saíram como nós estávamos esperando. Aí nós nos lembramos de Deus. Quando a chapa está quente, quando o parafuso está apertado, a gente vai e recorre ao Senhor. Nós não podemos ser assim. Precisamos nos voltar ao Senhor em todo o tempo. No dia mau, saber que Ele está conosco. E quando está tudo bem, sabermos que Ele merece a nossa gratidão e o posicionamento correto do nosso coração. Vocês lembram dos 10 leprosos? Quando Jesus curou aqueles 10 leprosos, quantos voltaram para agradecer a Ele? Quantos foram? Só um. Depois que ele recebeu a sua bênção, Deus me abençoou, todos seguiram o seu caminho e não lembraram daquele que havia os curado. Mas um lembrou, ele voltou e agradeceu ao Senhor.
Guardem bem que eu vou dizer, não permitam que as bênçãos sejam maiores do que o abençoador. Deus precisa ter a prioridade na nossa vida em todo o tempo, estando nós bem ou não. Próximo ponto é o seguinte: nem o exemplo de Josué serve. Eu iniciei essa reflexão falando brevemente a respeito da vida de Josué, um homem que merece o nosso respeito, por quem ele foi, por quem ele representa. E o povo olhando o exemplo de Josué, mesmo assim, queria tomar a decisão errada. E a pergunta é, será que nem o povo, nem o exemplo de Josué servia para o povo? Ele sempre foi referência, um testemunho de seriedade e comprometimento com Deus. E o povo, mesmo tendo experimentado uma série de milagres, como falei aqui, eles ainda estavam em dúvida em relação ao seu Deus. A aplicação desse ponto para a nossa vida é que, mesmo que nós estejamos vivendo em uma sociedade que nos afasta de Deus e da sua palavra, nós ainda temos bons exemplos de homens e mulheres cristãos que merecem o nosso respeito e o nosso olhar. Que nós possamos buscar pessoas que sejam referência, que nos inspirem a buscar ao Senhor na nossa vida, de forma séria. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, se não me engano, Paulo diz assim: não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes. No livro de Deuteronômio, Deus diz ao povo: eis que tenho posto diante de vocês bênção e maldição, vida e morte. E Deus diz: escolham, pois, a vida, para que vocês vivam e vivam também a vossa descendência. Se Josué estava nos seus últimos dias ainda tendo que repreender um povo que havia testemunhado uma série de milagres e tendo um grande exemplo e referência como foi Josué, quanto mais nós, na sociedade corrompida que nós vivemos hoje, precisamos saber para quem nós olhamos. Os nossos olhos precisam estar fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. O próximo ponto é: Deus é a minha prioridade. Deus não é uma opção na nossa vida. Deus, ele é a única opção na nossa vida. Jesus, ele não é um caminho. Jesus, ele é o caminho. Ele é a verdade e ele é a vida. Então, ele é a nossa prioridade. Jesus diz no Evangelho de Mateus: portanto, buscai o Senhor, o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Deus é a nossa prioridade. Próximo ponto. Faltam só 3. É rapidinho, né? Não tenham vergonha de declarar o Senhor publicamente. E aqui eu queria enfatizar algo que é muito importante. Quando nós olhamos para Josué, nós vemos que o mesmo Josué, líder do povo, era o Josué de dentro da sua casa. Isso me traz uma reflexão de que nós precisamos ser a mesma pessoa em todos os lugares. Às vezes nós somos cristãos e é fácil ser um cristão quando estamos no meio propício para isso, dentro da igreja. É fácil a vida no congregar, estarmos juntos, cantarmos ao Senhor. Mas de repente nós estamos em um outro contexto, um contexto social, com pessoas que de repente nos desafiam por serem alguém de importância na sociedade. E de repente nós nos sentimos apequenados, de certa forma mesquinhos diante daquelas pessoas. E temos a tendência de retrair quem nós somos de fato. Ou quando nós
estamos no nosso trabalho, ou estamos até mesmo dentro da nossa casa com a nossa família, já não somos mais aquele irmão abençoado de dentro da igreja que levanta as mãos e canta ao Senhor. Quando eu olho para Josué, eu não consigo ver um homem de ânimo dobre, como diz lá no livro de Tiago. Capítulo 6, versículo 8, diz assim, quando Tiago fala a respeito da sabedoria, ele dizendo, peça a Deus sabedoria, porém com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Um homem de ânimo dobre é um homem que ele é aquilo que o ambiente direciona ele a ser. É um homem que, de repente, no trabalho é um, dentro de casa é outro. Eu, na minha trajetória cristã, não foi um nem dois exemplos que eu vi de homens que dentro da igreja eram uma bênção, mas que dentro de casa não eram uma bênção. Batiam na sua esposa, batiam nos seus filhos, não davam testemunho, não eram sacerdotes do lar, não eram homens tementes a Deus. Sabe, quando nós precisamos nos preocupar com o nosso testemunho, algo está errado. Eu li isso numa Bíblia de jovens que eu tinha quando eu tinha 17 anos. E dizia assim, quando você precisa se preocupar com o seu testemunho, algo está errado. Porque se eu sou quem realmente eu sou em Deus, eu não preciso me preocupar com o meu testemunho. Porque eu sou quem eu sou onde eu estiver. E a Bíblia diz que nós somos embaixadores do reino dos céus. Uma das frases que eu gosto muito de falar, que ela é bastante emotiva. Uma vez perguntaram a Billy Graham, que foi um dos maiores pregadores de toda a história, se ele aceitaria ser o presidente dos Estados Unidos, caso ele fosse indicado. E ele disse assim, eu jamais me rebaixaria a uma posição tão pequena. Eu sou embaixador do reino dos céus. E ele foi um dos maiores pregadores. Então nós não precisamos nos preocupar com o nosso testemunho quando nós somos, em primeiro lugar, em Deus. E não quando nós nos preocupamos em parecer algo que nós não somos. É como uma pessoa materialista. Uma pessoa materialista é uma pessoa que compra o que não precisa com o dinheiro que não tem para agradar quem ela não conhece. Ela não é quem ela precisa ser em essência. E nós precisamos ser, em essência, quem Deus nos chamou para ser. Então, não tenha vergonha de declarar o Senhor publicamente. Quando tem alguma pessoa que chega perto de ti com alguma necessidade, não tenha vergonha de dizer, eu vou orar pela tua vida. Olha, Jesus te ama. O que eu posso fazer para te ajudar? Não ser um cristão evangélico dizendo a paz do Senhor, aleluia. O Senhor. Não, o que você está precisando? Sabe? O que eu posso fazer por ti? Deus mudou a minha vida, Ele pode mudar a tua vida também. Eu tive, ao longo desses últimos meses, pessoas que me ligaram para dizer, e foi algo extremamente importante. Olha, Tarso, faz tempo que a gente não se fala, mas eu quero te dizer que a partir de hoje, tu tens um amigo que ora por ti todos os dias às 7 horas da manhã. Aquilo me fez tão bem. Saber que alguém estava ligando para dizer que estava orando pela minha vida. Se tudo está bem, de repente alguém está orando por ti, a gente nem releva muito, estão orando por mim. Mas qual é o valor de uma oração quando a gente está no leito de hospital e alguém diz assim, eu estou orando por ti? Qual é o valor que tem 2 segundos? 1, 2, já passou. Qual é o valor que tem 2 segundos? Não sei. Pergunta para o cara que chegou em segundo lugar na corrida. Ele ficou 2 segundos atrás do primeiro lugar. As coisas têm valor. Uma oração, a Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Nós, como cristãos, não precisamos sair levantando grandes bandeiras, dizendo que nós somos religiosos e venham para a minha igreja, porque a minha igreja tem 50 mil seguidores no Instagram.
é a maior igreja de Pelotas? Não. Sabe? Se o inferno tivesse uma conta de Instagram, eu acho que ele ia estar com o maior número de seguidores. Nós precisamos não ter vergonha de publicamente falar de Jesus Cristo. E não necessariamente é pegar o microfone e sair falando amém, glória a Deus, aleluia. Mas é testemunhar. Porque a gente fala do Senhor muito mais com as nossas ações e com o nosso testemunho do que com as nossas palavras. Querem ver eu falando bem? Eu falar do Evangelho, pregar o Evangelho? Olha como eu trato a minha esposa. Um dia eu compartilhei uma frase, dizendo: quer dar um grande presente para o teu filho? Ama a mãe dela, a mãe deles. É isso que nós temos que fazer. Fazer a nossa lição de casa. Quer ser um cristão verdadeiro? Seja um cristão verdadeiro na tua casa. Não mente, não inventa história, não omite coisas para o teu benefício próprio. Corrige o que precisa ser corrigido. Amém? Dessa forma, publicamente, nós pregamos o Evangelho. E lembre-se, gente, tem gente com ideologias muito mais absurdas e esdrúxulas, gritando aos quatro ventos aquilo que elas creem, enquanto tem muito cristão que está com vergonha de dizer que crê no Evangelho de Jesus Cristo. Porque para os que não creem, ele é loucura, mas para aqueles que creem, o Evangelho é o quê? O poder de Deus. Penúltimo ponto. A decisão de um afeta toda a sua casa. A decisão de Josué não afetou só a sua vida, afetou a vida de toda a sua casa, de toda a sua família e de todo o povo. A nossa decisão não envolve somente a nossa vida. A decisão da nossa vida envolve terceiros. E pessoas, elas são abençoadas e transformadas ou não pela nossa decisão. O que eu decido hoje como pai influenciará no futuro da minha filha, como mulher, como mãe. O que eu decido hoje como marido influencia na vida da minha esposa. Então não é somente sobre nós, mas é sobre outras pessoas que estão envolvidas na nossa vida. Lembre-se, gente, eu sempre falo isso, vocês já me ouviram falar, que existe um poder muito grande em uma decisão. E o último ponto. Josué, ele amava a Deus mais do que ele amava a sua família e ao povo. Nós precisamos amar mais a nossa família, mais a Deus, do que a nossa família, do que a nossa igreja. Colocar Ele em primeiro lugar da nossa vida. A palavra não volta vazia, ela prospera para o fim a qual foi designada. Lembre-se de Josué, um homem que teve seus desafios, teve as suas lutas, teve as suas dificuldades, mas ele não desistiu. Ele foi forte, ele foi corajoso. E nós precisamos ser. Precisamos ser como Josué na nossa família. Eu sei que nós somos. Precisamos ser fortes, firmes, decidir, agir, mas tudo com temor ao Senhor, com integridade e com fidelidade. Olha o que Josué diz. Olha, se parece loucura para vocês servir ao Senhor, então sirvam aos deuses dos vossos pais. Mas escolham a quem vocês vão servir. Agora, eu e a minha casa, ele disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa é uma declaração que nós precisamos fazer.